Um dos relógios de entrada mais completos do mercado. Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes desse cara aqui, ó, o Corus Pace 3. Fala, corredores, tudo bem? Pois é, meus amigos, estou usando esse relógio há mais ou menos aí uns 2 meses. Esse rapazinho aqui, ó, o Corus Pace 3, você consegue ver ele aí? Pois é, super discreto. Algumas pessoas acham ele até um pouco pequeno demais, algumas pessoas acham que ele fica tamanho ideal. Eu gostei bem dele, já tive o Pace 2, estou usando ele, usei ele na Maratona do Rio, todas as provas, usei ele na Maratona de Campo Grande, usei ele na São Paulo City. E agora chegou a hora de fazer aquele review completão para vocês. Dormi com ele, monitorei a atividade, monitorei um monte de coisa e é um super computador ambulante, tem muita informação. Então faz o seguinte, se ajeita aí, eu vou me ajeitar aqui para poder mostrar ele em todos os detalhes para você poder conhecer o Corus Pace 3, um super relógio. E ele é relógio de entrada. Você imagina os outros modelos da Corus. Ele é muito completo, talvez seja o relógio de entrada mais completo disponível no mercado. Relógio com GPS, relógio multisport que você consegue correr, nadar, pedalar, fazer triatlo, monitorar a atividade do dia a dia. É smartwatch, ele dispara mensagem, e-mail, SMS, WhatsApp, tudo direto no seu relógio, conectado com o seu celular e muito mais. Então, vou me ajeitar aqui e vou te mostrar todos os detalhes a partir de agora. Vamos lá então. Primeiro, olha só como ele fica no pulso. Olha aí. Bem fino. Não é aquele relógio grandalhão, para quem não gosta de relógio muito bruto. A pulseira que veio aqui com ele é a pulseira de nylon. Ele tem a carcaça toda de plástico, a tela de vidro em Gorilla Glass, e uma grande novidade do Pace 3 é que ele é touch, meus amigos. Só rolar aqui que ele funciona o touch também. E você consegue bloquear também o touch se você não quiser usar, e durante a atividade você consegue bloquear também, ó. Chegando várias mensagens, agora mensagem do Instagram, é só você configurar. Inclusive, eu configurei para só disparar mensagem quando eu não estiver em atividade. Quando eu estiver correndo, ele não vai me notificar nada, certo? Vamos então começar mostrando as diferenças principais do Pace 2 para o Pace 3. Para um mais desavisado, diferença quase que imperceptível, né? A gente vê só aqui, ó, a questão da carcaça, a gente vê alguns desenhos diferentes na lateral, mas já começa por aqui, ó. Olha o sensor do Pace 3 com o do Pace 2. A gente vê aqui, ó, 5 sensores, enquanto aqui só tinha 2, tá vendo só? Muita diferença, ele ficou mais rápido, tem oxímetro direto no pulso, barômetro, enquanto aqui não tinha. Então olha só, o carregador é o mesmo e a recarga aqui do Pace 3 é bem rápida. Então, ó, dupla frequência de GPS, ele encontra o sinal do GPS também bem mais rápido. E aí ele continua com os mesmos botões do Pace 2, né? O botão que você aperta e gira, e o botão de baixo também. Principais diferenças, então, do Pace 2 para o Pace 3. Pace 3, touch, monitora a oxigenação no sangue, pode carregar mapa, aumentou a duração da bateria, em média aí 4 dias a mais em uso diário, 20 dias a mais em relação ao uso normal e 8 horas a mais em relação ao uso com o GPS. O que dá aí uma diferença de você usar o relógio normalmente de 30 para 38 horas. Relógio se você usar ele com economia de energia. Sensor de temperatura, a tela sensível ao toque, que é o touch, tem Wi-Fi
e ele encontra inclusive o GPS bem mais rápido. É assim, o estalar de dedos ele já encontra. Você consegue configurar praticamente tudo no Pace 3. Tá aqui mostrando, ó, quanto que tem de bateria. Eu recarreguei ele para poder fazer o vídeo, que horas são, quantos passos eu dei, quantas calorias eu gastei, qual é o dia. Aqui embaixo no botão você consegue ver, por exemplo, a hora que nasceu o sol, que hora que pôs o sol. Você consegue ver qual a altitude que nós estamos. Eu estou aqui dentro de casa e está marcando 34 metros. O batimento, se eu colocar no pulso, ele vai pegar o batimento. E quanto eu fiz de atividade hoje? 53 minutos foi o meu treino de hoje. E ele volta para a hora do nascer do sol. Meus amigos, é muita informação. Então vamos mostrar então o que esse rapazinho aqui tem. Você consegue inclusive configurar essa função também. Eu coloquei para apertar para ele desbloquear. E aí a gente gira a rodinha. Ele mostra notificação de cara aqui já. Então se eu clicar aqui ele vai abrir, ó, notificação. Se eu girar aqui no próximo ele mostra outra notificação. E por aí vai. Voltar que ele volta. Vamos girar, ele mostra o clima. Ele tá, como está pareado com o meu celular, ele mostra. Agora são 19 graus aqui no Rio. A frequência cardíaca, como ele não está no meu pulso, ele não está mostrando. A atividade diária, como é que foi o meu dia hoje, o que eu monitorei. Quanto tempo eu preciso para poder voltar a correr, ó, recuperação, precisa aí de mais de 21 horas descansando para poder voltar a correr, para estar 100%. Meu sono, eu dormi com ele nos últimos 7 dias para poder gravar o vídeo, coisa que eu não gosto de fazer, mas fiz para vocês poderem ver. Tem muita informação do sono também. Nível de corrida, que ele vai marcando com a medida dos treinos. Carga de treino. Status do treino. Eu fiquei alguns dias sem treinar porque eu estou em fase de polimento para correr a muralha no próximo domingo. Aqui o estresse diário ele marca também, à medida que você vai utilizando o relógio. E o VFC durante o dia. Movimento do sol. Que horas que ele anoiteceu, que horas que amanheceu. Muita informação, barômetro, altímetro e aqui tem mais informações também. Isso só de cara. Se eu vier aqui, por exemplo, nas funções, aperta e segura, ele tem a central de controle, sistema. Aqui no sistema a gente consegue ver a interface de treino, inclusive você consegue configurar tudo que aparece na tela. Vou mostrar aqui um vídeo, como eu correndo, o que eu coloquei na tela. Aqui você pareia o telefone, os sensores, acessórios, você consegue colocar inclusive cinta cardíaca, você consegue colocar aquele podzinho no tênis, o Wi-Fi, mais ajustes, é muita informação, é muita informação. O visor do relógio você também consegue configurar, ó, do jeito que você quiser. Música, você consegue ouvir música usando o relógio, Silvio? Consegue, mas só baixando MP3 para ele. Ainda não funciona Spotify nem Deezer. Quem sabe nas próximas opções aí vai conseguir utilizar, mas ainda não, só MP3. Avaliação de bem-estar, frequência em repouso, oxímetro no pulso, frequência cardíaca, bússola, navegação. Inclusive, você consegue colocar mapa para ele, para poder... não consegue ver o mapa 100%, mas ele mostra a rota. Você consegue descarregar para ele. Sinal de satélite. Aqui dentro de casa ele não vai pegar. O sinal aqui dentro de casa vai estar fraco. Mas vou mostrar uma imagem agora para vocês aí, lá na rua. Quantos satélites ele pegou na rua? Incrível, incrível. Inclusive, ele pega 5 satélites diferentes. GPS, satélite americano, satélite russo, satélite europeu, satélite chinês. Até aqui tá pegando até aqui um GLONASS aqui agora, mas vou mostrar uma imagem, mostrei a imagem melhor para vocês aí. Alarme para você poder acordar também. Você consegue configurar cochilo, cronômetro, incrível, né? Um cronômetro normal, como vários relógios normais têm. Temporizador, metrônomo. Isso aqui pra gente que grava vídeo é muito legal, principalmente para quem coloca na bicicleta. Você consegue configurar a sua GoPro e você dispara e para os vídeos direto do relógio, o que é muito legal. Uso da bateria, ó, 100% da bateria, estimativa de 15 dias usando com GPS 25 horas. Última recarga,
muita informação, ó. Você vai rodando aqui, ele vai falando quanto que a bateria gastou. Bem legal. Sinal do Wi-Fi. Você consegue, inclusive, localizar o seu telefone que estiver pareado. Cadê meu telefone? Não estou achando. Se apertar aqui, ele dispara um sinal até você encontrar. E aqui ele volta para o centro de controle. E aí, Silvio, como é que faz? Você consegue correr, pedalar, nadar, é muita atividade. Quer ver só? Clicou aqui, ó, corrida de rua, corrida de pista, esteira, inclusive você consegue correr na esteira e depois você consegue configurar os dados direitinho. Corrida de trilha, caminhada na trilha, caminhada, bike speed, mountain bike, gravel, bike indoor, piscina. Aí você configura o tamanho da piscina, ele vai te dar quanto você nadou. Natação no mar, inclusive o relógio é a prova d'água. Remo, remo indoor, stand-up paddle, o triatlo, inclusive no triatlo ele marca as transições, o tempo de transição, tudo ele marca. Treino de força, inclusive o treino de força você consegue colocar qual é a musculatura que você trabalhou, ele vai marcando direitinho, e marca os intervalos, pula corda, escada, você subindo escada, cardio na academia, cardio GPS, esqui, são várias possibilidades, multisport, e você consegue inclusive aqui, ó, personalizar. Quero marcar futebol, quero marcar vôlei. O vôlei é complicado para não bater no relógio, né? Mas handball, outros esportes que você quiser, você consegue configurar aqui. Elíptico, yoga, tem um monte de opções que já vem pré-definido e você consegue incluir. Treinos. Você consegue configurar treinos intervalados. Então, por exemplo, eu configurei um treino intervalado no aplicativo, joguei para cá. Que hora que eu vou usar o treino? Ele está aqui, ó. Já tem alguns treinos intervalados que eu configurei aqui. Então é só apertar aqui que ele já vai direto. Calendário de treino. Você consegue baixar o treino no Training Peaks ou no Treinos, e ele vai aparecer aqui. Você consegue fazer testes com o seu relógio, ó, teste de corrida, teste de ciclismo, muito bacana, direto no seu relógio. Histórico de treino, todos os treinos que você fez, você clicar aqui, ele vai abrir. Sistema, ele vai aparecer a mesma tela do sistema que a gente viu anteriormente. Tudo aqui, meus amigos. E agora eu vou mostrar para vocês telas dele. Vamos lá? Quando você está direto lá na rua, você já seleciona com o botão, ele vai desbloquear ou vai apertar direto. E aí você vai selecionar qual o treino que você quer fazer. Eu selecionei corrida de rua e a partir daí ele já vai encontrar o sinal de GPS. Uma vez que ele encontra o sinal de GPS, ele já vai dar um bip e vai estar disponível para começar. Aqui você já tem qual é a hora e quanto de bateria tem disponível para usar com o GPS no máximo. Então aqui, ó, no vídeo, por exemplo, eu tinha como usar uma atividade de 15 horas correndo com o GPS ligado com 5 satélites. Se você diminuir os satélites que vão ser usados, obviamente vai durar mais a bateria, fazer uma outra maratona, por exemplo. E nessa opção aqui a gente tem o começar, que já começa direto no treino, o intervalado básico, que você consegue configurar um treino intervalado na hora, direto no seu relógio, metas de corrida, navegação, alertas, isso tudo na hora de começar. E você consegue colocar inclusive alerta de voz para ele te lembrar a hora de parar, a hora de começar, a hora de hidratar, alerta de segmento e a pausa automática. Então vamos começar a fazer o treino, é só apertar começar e pronto. E aí o que eu disse, essa tela você consegue configurar para poder mostrar tudo o que você deseja. Começou a atividade, ó, eu coloquei, por exemplo, a tela para poder mostrar a distância, o pace atual, o pace médio, o batimento, a altitude e o tempo, tudo na primeira tela. Mas você consegue configurar o que você quiser. Já na segunda tela, coloquei só o batimento cardíaco, o pace, a distância e o tempo. Na outra tela, o pace de esforço, o pace, inclinação, batimento cardíaco, a distância e o tempo. E na outra tela, só a hora separado. E aí volta para a tela inicial. Então você consegue configurar tudo que você quiser que exiba. Quer pausar, é só apertar o botão e aí você pode retomar o treino ou pode terminar o treino. Então vou pausar de novo
E aí, ó, terminar, aperta e segura, pronto, salvou o treino, acabou. Se tiver configurado, o relógio estiver sincronizado com o celular, ele já vai direto. Essa é uma tela de treino intervalado, ele apita na hora de você parar e na hora de você voltar. Então aqui está configurado, ó, ele fica ali com o tempo cronometrado regressivo. E aí, por exemplo, a gente mostra uma tela para valer, ó, funcionando. Eu estava com 6 km corridos, um pace médio de 6,10. Como eu estava parado, não estava mostrando o pace atual. Batimento de 132 batimentos por minuto. A altitude era de 6 metros, a gente está aqui na beira do mar. E 37 minutos de treino. E aí, depois que você terminou o seu treino, ele já aparece aquele risquinho ali, ó, um mapinha do que a gente acabou de fazer, a distância, o tempo e o pace médio. Sem você ter que usar o aplicativo, ele aparece tudo na tela do próprio relógio. É muita informação, presta atenção, hein? Só girando a rodinha. Ele já aparece o nível de esforço, girando um pouco mais, ele vai mostrando como é que foi ali, o nível aeróbico, anaeróbico. Ele, quando termina o treino, ele me perguntou se estava moderado, fácil, médio. Ele mostra a melhor volta, o pace médio, inclusive com os gráficos, quanto tempo eu corri em qual zona, de acordo com o que eu estava utilizando no relógio, frequência máxima, frequência média, inclusive com o gráfico. Também a frequência máxima e frequência média nas zonas. E ele vai mostrando mais um monte de coisa. Potência, tudo no relógio. O desnível, como eu corri a nível do mar, foi praticamente zero. Também com o gráfico. Cadência direto no relógio. Comprimento da passada, calorias, tempo em movimentação, o tempo total do treino, tempo em recuperação, quantos dias que eu demoro para poder voltar. E também você consegue ver as voltas. Como foi um treino intervalado, vou mostrar para vocês as voltas agora. Mostra volta a volta, ó. Era 2 km com 1 minuto e 30 parado. Então, ó, a cada volta, quanto foi o tempo da volta, foi o pace médio da volta, quanto tempo parado, quanto que estava de pace. Mostra tudo direto no relógio. É incrível, incrível a quantidade de detalhe, de informação que tem nesse relógio. Já no aplicativo, também muita informação. Então, ó, já aparece de cara quantos passos, calorias, qual foi o treino de hoje, frequência cardíaca, recuperação, nível de corrida, frequência em repouso, a carga de treino semanal, o status de treino, o nível de estresse, tudo isso direto no aplicativo. O sono também, a carga de sono, o HRV noturno, a avaliação de bem-estar, calendário de treinos, você consegue colocar os treinos intervalados aí da semana, plano de maratona personalizado, a massa corporal e quem é da corrida também consegue fazer o FTP. Então vamos abrir aqui detalhes, né? Acabamos de ver aí o treino que eu fiz hoje, ó. Ele mostra o mapa, mostra a distância, o tempo do treino, o pace médio, o pace de esforço relativo, a melhor volta, a frequência cardíaca, calorias, eficiência, carga do treino. Aí ele mostra os gráficos do pace, mostra em qual zona que eu fiquei mais, mostra a frequência cardíaca, inclusive o gráfico, também as zonas que eu fiquei mais, era um treino intervalado, mostra o gráfico de cadência, mostra o comprimento da passada, a potência de corrida, a altitude, quanto subiu, quanto desceu, tudo isso no aplicativo. O efeito do treino, o foco do treino, mostra as voltas, a cada volta que a gente viu, ó, aquecimento era de 2 km, depois eram 2 km de corrida com tempo de descanso de 1 minuto e 30, depois mais uma volta de 2 km, mais um tempo de 1 minuto e 30, ele mostra inclusive qual foi a melhor volta dessas programadas, o tempo total, o tempo de treino, me perguntou qual era a percepção de esforço, eu falei que estava moderado, e aí finaliza mostrando qual que é o modelo do relógio, que é o Pace 3. Agora, a gente consegue ver também os dados diários, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, a frequência cardíaca. Eu fiquei um tempo sem o relógio durante o dia de hoje, e ele mostra ali, ó, ao longo do dia como é que foi, mostra a recuperação ao longo da semana, como é que foi, eu treinei mais, treinei menos, o nível de corrida também,
Ele vai mostrando, à medida que você vai treinando, ele vai gravando esses dados e vai te informando também. É muita informação. Inclusive, isso aqui é muito legal. Preditor de prova. 5K, 10K, meia maratona e maratona, de acordo com o seu nível de treino. Hoje, se eu fosse fazer uma maratona, de acordo com o relógio, eu faria aí em 4 horas e 11, de acordo com meus últimos esforços de treino. Muito legal. A frequência em repouso, e aí a gente tem que usar o relógio usar ele ao longo do dia todo, para poder ir medindo ao longo do dia, ele vai te dando uma média. A carga de treino semanal, hoje é uma terça-feira que eu estou gravando esse vídeo, então é o primeiro treino da semana, ele mostra aí a carga de treino de acordo com a quantidade de treinos que você está fazendo, programado. O status do treino, vai mostrando aí, eu estou vindo numa decência, porque eu vou correr no final de semana a Muralha Up and Down Marathon, então estou fazendo aí já o meu polimento, já bati meu pico de treinamentos, agora estou diminuindo. Então aqui mostra acessível, otimizado, manutenção, qual é o nível de treino que a gente está ali de acordo com a utilização do relógio. O nível de estresse, ele mostra também, quanto mais você está treinando ali, ele mostra os gráficos subindo mais o nível de estresse. E aí ao longo do dia ele mostra ele calmo, que é o horário do sono. Então tem muita informação também que vai te passando ao longo do monitoramento diário para você, tudo direto no seu pulso. E o sono, coisa que eu não gosto de fazer, mas eu gravei para vocês. Eu dormi os últimos 7 dias com o relógio. Ele vai mostrando quanto tempo ficou acordado, sono REM, sono leve, sono profundo. O meu sono não é bom, ele é bem leve. Estão vendo aí, 4 horas de sono leve. Meu sono REM é bem pouco. Estou precisando melhorar o meu sono. Então aí, ele mostra nos últimos 7 dias como é que foi o sono. Até que eu dormi bem esses dias, como estou treinando um pouco menos, estou deixando o corpo descansar para aguentar a batida que vem da muralha. Então na média aí, 7 horas, quase 8 horas de sono, que é muito bom, o que não é normal para o meu dia a dia. E aí o HRV noturno, ele mostra o status de monitoramento também na média dos últimos dias, e você vai acompanhando isso dia a dia para ver o que você tem que melhorar, o que pode melhorar, né? Conversando com o médico, verificando direitinho os status. É só uma base o relógio, tá? O ideal é procurar sempre um médico para poder monitorar. É muita informação, meus amigos. Vocês viram aí, é muita informação. É um verdadeiro computador de pulso, o Chorus Pace 3. Isso tudo direto no aplicativo para vocês. Viram só, meus amigos? É ou não é um computador ambulante esse rapazinho aqui, Inclusive a pulseira que eu estou usando dele é a pulseira de velcro, mas você consegue trocar para pulseira de silicone, como é aqui do Pace 2. Pode comprar no site da Chorus, pode comprar no AliExpress. Qualquer pulseira que você consiga trocar que seja compatível, pode usar. Eu até gostei bem da pulseira de velcro, achei ela bem confortável, mas fiquei com medo de nadar com ela. Então, algumas pessoas relataram aí que ela abriu, eu não arrisquei nadar com ela aqui no mar, não. Mas no dia a dia, para treinar, até, vai correr, vai suar, vai ficar fedendo. Não, não fica fedendo, seca muito rápido e é um relógio muito, muito, muito discreto, bem bonito. Tem outras cores também e aí fica a seu critério. E se você está buscando um relógio com essas características, a Chorus, infelizmente, não tem cupom de desconto, mas na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link direto para você poder acessar o site da Chorus e se você quiser comprar o Chorus Pace 3, usar aí o nosso link e dar uma moral pra gente aqui no nosso canal para continuar fazendo reviews, testando para vocês tudo que for de mais bacana no mundo da corrida e claro, também o Pace 3 e não só o Pace 3, outros modelos superiores também por esse link que está ajudando aqui o nosso canal, certo? E você já conhecia o relógio do Kipchoge? Sim, Kipchoge é um dos garotos propagandas da marca Chorus, inclusive ele tem um modelo, foi feito um modelo específico para ele ali, uma edição comemorativa do Pace 3, do Pace 2 também, bem bacana. Tá então, meus amigos, todos os detalhes do review completo do Chorus Pace 3 e se você quiser mais informações, comenta aí no vídeo que eu faço mais vídeos com mais coisas detalhadas sobre ele para você, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que gosta de novidade, gosta de tecnologia, tá
está buscando um relógio com GPS, quer evoluir na corrida, se você quer correr e esquecer do celular, a melhor opção é o relógio. Vai marcar treino intervalado, vai marcar os seus treinos diários e serve aí muito bem, a sua corrida vai mudar. É um investimento, não é luxo, é um investimento usar um relógio com GPS, sem dúvida alguma. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo as novidades do mundo da corrida, tecnologia, tudo disponível para você. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sino de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanha as mídias sociais, tudo é quilometragem, sempre com K. E não vai embora não, são quase 900 vídeos sobre corrida para você aqui, Review de produto, dica de prova, informação de prova, cobertura de prova, dica de treino, tudo do mundo da corrida para você. Assista aqui, vários vídeos, faça uma maratona quilometragem e até o próximo vídeo. Valeu!